Então, chegamos em Natal, 2008. Qual que é o estágio atual hoje da justiça brasileira? Nós estamos numa fase de mudança. Eu fiz uma pesquisa antes de vir para esse evento, junto ao Conselho Nacional de Justiça, e apurei que nós temos hoje no Brasil 70 milhões de processos ativos. 70 milhões de processos ativos. Um ministro do STJ, por exemplo, recebe, em média, hoje, 100 processos por semana para relatar. Então, dá para imaginar que esse volume, além de absurdo, ele não é administrável, porque não há condições de um ministro, por maior número de assessoria que tenha, dar vazão a 100 processos por semana, despachando um a um, né? E, evidentemente, esse resíduo que vai ficando, ele é acumulado não só nessa Secretaria do Superior Tribunal de Justiça, mas no Brasil inteiro. Então, essa montanha de processos não está sendo administrada e não será administrada, a não ser que a gente parta, a não ser que o Judiciário parta para utilizar mais a fundo os recursos da tecnologia da informação. Então, essa imagem que a gente tem de processo, folha, barbante, carimbo, isso é uma imagem que podem guardar, já está com prazo de validade determinado. Vai se tornar algo parecido com aquilo dali. Uma imagem apenas que você pode ver na tela do seu computador ou no celular, de qualquer lugar do mundo, a qualquer hora. Não só a informação de processo com a informação burocrática, mas também a íntegra dos dados. Então, atos que eram essencialmente presenciais, como, por exemplo, a sustentação oral, passará agora, alternativamente, a ser realizada à distância. Então, nós temos o caso hoje do TRF da 4ª Região, que já regulamentou a utilização de videoconferência para a sustentação oral. Se é melhor ou não do que a presencial, não vou entrar nesse mérito, mas eu quero dizer apenas que esses atos, agora, alternativamente, já podem ser realizados à distância. Então, se eu puder dizer para vocês, gente, o que é processo eletrônico hoje? O processo eletrônico se dividiria em 4 partes. Primeiro, transmissão de documentos pelo meio eletrônico, a distribuição do processo, protocolo de qualquer peça, comunicação de atos processuais, diário da justiça eletrônico, citações, intimações, cartas de ordem, carta pregatória, carta rogatória, qualquer tipo de ofício, e a tramitação dos processos em formato digital. Quando um determinado tribunal chegar nesse ponto, a prática processual por meio eletrônico passará a ser obrigatória e não apenas facultativa. E, por fim, depois que os autos estiverem totalmente em formato digital, haverá sempre rotinas para poder fazer o resgate daquelas informações que foram arquivadas dessa forma. Transmissão de atos por meio eletrônico. Veja, hoje, essa foto, inclusive, foi tirada aqui em Natal, no Juizado Especial Federal, quando a parte chega na secretaria, já tem uma funcionária que digitaliza aquela peça e devolve o papel, e dali só segue em formato eletrônico. Então, várias máquinas como aquela, multifuncionais, estão sendo distribuídas Brasil afora, para que haja maior velocidade nesse processamento. Não será utilizado correio eletrônico para transmissão de peças. O que será utilizado será formulários eletrônicos como esse, onde o advogado preenche e encaminha a sua peça. Comunicações eletrônicas. Nós temos um portal onde o advogado monitora as intimações, citações, audiências marcadas. O Diário da Justiça Eletrônico, que acabou com o monopólio da imprensa oficial. Hoje nós já temos 36 diários. Acredito que até no final do ano nós vamos ter todos os tribunais, através do seu site, já publicando todos os atos processuais em caráter oficial. O armazenamento não só das informações de trâmite, mas da íntegra do processo, como vocês estão vendo aí, e esse também caso lá em São Paulo. 280 varas operando com processo sem papel no Brasil inteiro hoje. Tá? 27 estados, essa foto, por exemplo, eu tirei na Seção Judiciária Federal do Acre. É uma ideia já nacional, lá em Rio Branco. Aí essa ideia de secretaria com papel, hoje nós já temos mais de 2 milhões de processos em uma única folha de papel tramitando no Brasil. Então, em fase de mudança, nós agora vamos ter que lidar com isso. Essa foto, por exemplo, é o equivalente ao advogado assinando uma petição de agora em diante. Então, nós estamos aqui com uma parceira tecnológica, que é a OAB, celebrou um contrato, que é a CertSign, para nos prover de tecnologia para criar para o advogado a certificado digital, que nada mais é do que uma identidade eletrônica do advogado, que vai ser gravada agora na carteira. Inclusive, faço até uma pequena propaganda. Quem tiver interesse, está em preço promocional aqui durante o evento, por R$ 80,00. É um preço super convidatório, para que vocês possam fazer uso
da substituição do papel pelo documento eletrônico, não só para peticionar, mas para elaborar contratos, petições, procurações, e-mails, etc. Extremamente útil. Então a carteira mudou, né, passou a ter o chip com o certificado digital, e as peças agora serão assinadas digitalmente. Isso significa que vão sumir gradativamente a assinatura grafotécnica, como esse caso, por exemplo, é uma certidão de um serventuário lá do Fórum de São Paulo, em que o papel é apenas cópia do original que está gerado no meio eletrônico. Então, isso vai impactar enormemente na mudança da estrutura do judiciário. Veja como hoje trabalha uma serventuária do Fórum de São Paulo. Ela tem ali um cartão igual a nossa identidade da OAB, num leitor onde ela já assina digitalmente todos os despachos que ela faz. Essa turma, por exemplo, trabalha simplesmente para digitalizar todo tipo de papel que chega no fórum, que passa a ser só em formato digital. E vejam como funciona a Secretaria do Futuro. Essa aqui é no Fórum da Freguesia do Ó, em São Paulo. Nós temos 6 pessoas, 6 serventuários, trabalhando simultaneamente para 5 varas. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo chegou à conclusão seguinte: não é necessário repetir o contingenciamento de pessoas quanto às rotinas que eu antes praticava com a burocracia do papel em relação ao documento eletrônico. Então, há uma redução drástica do número de funcionários.